Graça e paz. Mais uma vez, nós temos aqui um personagem muito interessante na história que Deus construiu. Nossa personagem de hoje é Sara, a mãe do povo hebreu, do povo judeu. Gênesis 11 até 21 e Hebreus capítulo 11, verso 11, contam a história dessa notável mulher, esposa fiel de Abraão, mãe de Isaac, que viveu no mesmo tempo em que Abraão, na mesma época, claro, como sua esposa, no ano 2100 a.C., viveu cerca de 127 anos. Sarai significa uma princesa. Mais tarde, Deus muda seu nome para Sara, a princesa. Porque ela não era apenas uma princesa, ela era a princesa no coração de Deus. Sara e Abraão viveram aproximadamente 700 anos antes de Moisés. E tinham o mesmo parentesco. Sara, além de esposa, era também meia-irmã de Abraão por parte de pai. O pai deles era Tera. Ela é mãe de Isaac. Logo, ela é a ancestral da nação judaica, a mãe das nações. Eles viviam em uma terra próspera, populosa, na região bastante fértil do vale do rio Eufrates. Ainda assim, Deus mandou a Abraão deixar sua casa, sua parentela e andar centenas de quilômetros em direção a uma terra prometida. Embora prometida, desconhecida, Sara seguiu seu marido, acompanhou Abraão até o lugar onde eles morreriam como nômades, sem ter um lugar, uma terra que pudessem chamar de lar. A princípio, Sara é parte integrante do plano redentivo de Deus. Quando o Senhor reafirma a sua aliança com Abraão, ele o faz e muda o nome dele. E também muda o nome de Sarai para Sara. Significa princesa, como já dissemos. Isso reflete a importância dessa mulher no plano que Deus havia traçado. Qual fez dela a mãe de uma grande nação, Israel? Essa foi uma promessa de Deus. Além de ser muito concisa, a Bíblia também é muito clara quando ela registra o trabalho de Deus na história. Sara e seu marido ocupam uma grande parte do livro de Gênesis, o que deixa evidente que são personagens relevantes nessa história. Como Abraão, Sara tem um papel essencial no cumprimento da promessa de aliança com Deus, por ser a única a dar à luz o herdeiro prometido de Abraão. 3 fatos importantes na vida de Sara ameaçam a realização da promessa de Deus. Em Gênesis 11, ela se passa por solteira. Sara foi 2 vezes instruída por seu marido a mentir sobre o casamento deles, dizendo que eram irmãos. A primeira vez, quando Abraão chega à terra para onde Deus o mandou, ele é logo confrontado pela fome e decide viajar ao Egito para encontrar alimento para sua família. Com medo dos egípcios, Abraão instrui Sara a mentir, com medo que eles fossem matá-lo e ficarem com sua linda esposa. Ou seja, a ideia era dizer que era sua irmã, que dissesse uma meia-verdade. Claro que Faraó leva a formosa Sara para o seu harém e fica ela, então, na mão de Deus. Fica a cargo de Deus salvá-la milagrosamente. 25 anos depois, após esse desastroso comportamento no Egito, Abraão mente outra vez sobre seu relacionamento com sua esposa. Dessa vez,
Eles estão na terra de Gerar. O rei é Abimeleque. E como no Egito, Deus intervém mais uma vez, de maneira milagrosa, para proteger Sara. A segunda ameaça, a promessa, é que Sara toma tudo nas mãos. Com o passar dos anos, Sara se torna muito preocupada, incomodada com a esterilidade. Afinal de contas, Deus prometeu fazer de Abraão uma grande nação. Ela decide que, como não pode gerar um sucessor a Abraão, ele deveria usar sua serva, Agar, para atingir tal objetivo. O método terreno de Sara para manipular os planos de Deus falha. Abraão, Agar e Ismael, filho do patriarca com a serva, sofrem por causa dessa interferência. Por fim, Deus cumpre a promessa. E Abraão tem um filho com Sara, mas somente 16 anos depois. Outro empecilho ou ameaça à promessa é que Sara ri de descrença, falta de fé. Em uma surpreendente aparição em pessoa, Deus anuncia a Abraão pela segunda vez que Sara terá um filho. Ela escuta a conversa entre eles e ri de descrença. Deus repreende Sara por sua falta de fé, lembrando a ela em Gênesis 18, verso 14, quem ele é. Até aquele encontro, Sara, descrente, não atentou para o fato de que Deus conhecia seus pensamentos. E Deus a confronta, renovando sua confiança e levando-a a pensar nas possibilidades dele. Após anos tentando realizar os planos divinos por conta própria, Sara finalmente compreende e declara em Gênesis 21, 26. Dessa vez, um riso de alegria, satisfação e não de incredulidade. Sara, como Abraão, demonstrou grande fé em Deus. Por vontade própria, ela viajou centenas de quilômetros rumo a uma terra desconhecida, deixando sua cidade, sua família, para viver como nômade, seguindo seu marido na obediência ao chamado divino. Com paciência, 2 vezes ela suportou a situação, a pressão de se passar por uma mulher solteira, porque Abraão temeu pela sua vida e ela não quis revelar o estado civil deles, preservando também a vida de seu marido. Além disso, enquanto esperava pelo filho prometido, Sara aguentou 25 anos de esterilidade. A confiança dela no Todo-Poderoso cresceu vagarosamente. Sara amadureceu sua confiança. Sua esterilidade terminou com o nascimento de Isaac. Foi um tempo de amadurecimento da fé, como aconteceu com Abraão. Sara e Abraão viveram o processo. A postura de Sara com o marido e sua conduta digna por mais de 60 anos de casamento são tão marcantes que Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3, entre os versos 1 e 6, ele a coloca como exemplo para todas as esposas. As viagens de Sara com Abraão e suas muitas oportunidades de confiar em Deus deixam lições para os cristãos de todos os tempos. A primeira delas, Deus cumpre suas promessas no tempo que Ele determinou. Resista à tentação de se colocar à frente do Senhor. Espere pelo agir de Deus em seu favor. Deus sempre cumpre o que promete. Segundo, nenhum problema é demasiado grande para um Deus como o nosso. O que você pensa não ter jeito é, na verdade, uma oportunidade de confiar no Altíssimo. Em vez de olhar para o tamanho do seu problema, olhe para o tamanho do seu Deus. Terceiro ponto é que as explicações das promessas de Deus muitas vezes envolvem um mistério, um
um tempo desconhecido para nós, porque Deus já sabe de todas as coisas. Não tente adivinhar como Deus vai agir, não tente se antecipar ao Senhor. Diferentemente disso, confie que Ele é um Pai fiel a todos nós, e sempre realiza seus planos, mesmo que isso fuja ao nosso entendimento. Sara também nos ensina a ter confiança em tempos difíceis. Primeira coisa a fazer em tempos difíceis: ore. Salmo 34, verso 17. Provérbios 3,15 nos ensina a confiar. Provérbios 3,5 nos ensina a confiar em tempos difíceis. Hebreus 11:11 diz que nós precisamos crer, mesmo que sejam tempos difíceis. O Salmo 40, verso 1, linkado à história de Sara, nos ensina a esperar. Nós possamos aprender com Sara a não tentar fazer do nosso jeito e entender que há um tempo de Deus, que no seu tempo Ele vai cumprir todas as suas promessas. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça, em nome